Deus. Obrigado. E para aqueles que estão nos assistindo de maneira online, eu desejo que Deus possa falar também ao seu coração. Acompanhe a nossa live aí. Se a palavra dessa manhã falar com você, deixa um comentário aí, porque nós vamos fazer questão de que alguém entre em contato com você e te direcione para a igreja mais próxima da sua casa, aonde você vive, amém? E se por um acaso tem alguém aqui hoje nos visitando, saiba que você é muito bem-vindo aqui nesse lugar. Você é uma pessoa muito especial para nós. E quando eu digo isso, pense você que está nos visitando. Se você é especial para nós que estamos aqui, imagina o quão especial você não é para Deus, que colocou o desejo no teu coração de estar aqui nessa manhã. Amém? Irmãos, eu estou aqui fazendo as vezes do pastor Atos, que está em um compromisso de trabalho e me pediu para que pudesse ministrar para a igreja. É sempre uma grande responsabilidade, né? E eu gostaria de falar com os irmãos essa manhã a respeito de um tema que nos envolve diariamente, que são sobre decisões. Quem não toma decisão aí? Fora os bebês de colo, filho do Leandro e da Lu não toma decisão nenhuma ainda, né? Só quando quer mamar ele chora, né? Mas via de regra todos nós necessitamos tomar decisões uma atrás da outra, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre as verdades que existem por trás das decisões que nós tomamos, né? As decisões, elas não são muitas vezes elas são tomadas por impulso, por sentimentos, mas esses impulsos e sentimentos não são o que verdadeiramente mudam e transformam a nossa vida. O que muda e transforma a vida de cada um de nós são as decisões que tomamos. Mas só vai haver uma verdadeira transformação quando nós tomamos decisões baseadas em fidelidade. Se você toma uma decisão baseada em fidelidade dentro do seu casamento, o seu casamento vai prosperar. Se você toma decisões dentro do seu casamento baseadas em sentimentos, em impulsos, provavelmente você vai tomar decisões equivocadas e vai acabar degradando esse relacionamento que você tem. Nada disso é diferente do relacionamento que nós temos com Deus. As decisões que nós precisamos tomar precisam estar baseadas na fidelidade que nós temos para com o Deus que nós servimos. Amém? E aí eu trouxe um texto que vai retratar bem isso, que Deus colocou no meu coração já há alguns dias atrás, que se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, o versículo 16. Eu acredito que o Mateus vai colocar aqui. E diz assim, ó: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero te pedir nesta manhã, Senhor, que me use como um mero instrumento em tuas mãos, Pai. Que neste momento não seja eu, mas seja o Senhor falando através de mim para a tua igreja, Pai. Faz aquilo que te apraz aqui neste lugar. O Senhor tem a liberdade para passear em meio a esses bancos, tocar nos corações das pessoas que estão aqui, Pai. E que nós possamos sair nesta manhã deste lugar verdadeiramente transformados pelo poder que há no teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou só contextualizar a igreja a respeito desse texto, porque o tema da nossa mensagem é esse, ó. Decisões de fidelidade mudam destinos. Nós estamos falando a respeito de uma mulher chamada Ruth, e nós vamos entender nessa manhã quem era Ruth, mas nós precisamos também entender com quem ela está falando nesse momento do texto que nós lemos. Tá? Ela está falando com a sua sogra, chamada Noemi. E a história dessa família é uma história de muita luta, de muito trabalho,
né, de muita dificuldade. Noemi era esposa de Elimeleque, e por conta de uma fome na cidade de Belém, eles se mudam para Moabe. Moabe era um povo pagão. E eles fazem essa mudança geográfica exatamente por conta da dificuldade que eles enfrentavam na cidade de Belém. Então, aprouve a Elimeleque juntar a sua família, a sua esposa, Noemi, e seus 2 filhos, e se mudar para uma cidade chamada Moabe, uma cidade de gentios. O que são gentios? Pessoas que não eram do povo judeu. Então, era um povo pagão, tá? Que não cria no mesmo Deus de Israel. Todo mundo comigo? Então tá. Com o tempo, os seus filhos, os filhos de Elimeleque e Noemi, se casam com 2 mulheres moabitas, Ofra e Rute. Passado mais um tempo, Elimeleque morre e os 2 filhos de Noemi também morrem. Ficam 3 mulheres viúvas. E por conta disso, Noemi começa a mostrar verdadeiramente para que a fé dela servia. Porque em meio a todo esse sofrimento, imagina, na época que nós estamos falando, a mulher era sustentada pelo marido e pelos seus filhos. Quando o marido faltava, os filhos tinham a responsabilidade de sustentar a mãe viúva. Uma mulher que não tinha um marido e não tivesse filhos, ela caía em desgraça, né? Nós vimos uma palavra que o pastor Atos pregou alguns meses, acredito, atrás, ou algumas semanas atrás, sobre a viúva que, com seu filho, que faria uma última refeição e morreria. Por quê? Porque tinha um filho pequeno, que não tinha virado ainda força de trabalho, né? Não tinha como sustentar a mãe, e a mãe não tinha recursos para se manter. Por quê? Porque era viúva. Então essa era a situação real de Noemi. Porém, ela estava vivendo em Moabe, e as suas noras eram de lá, eram de Moabe. E Noemi começa a insistir com as suas noras que voltassem para suas antigas famílias, porque ela voltaria a Belém. Só que antes dela dizer isso para suas noras, ela declara que a mão de Deus havia pesado contra ela. Em meio a toda essa dor, em todo esse sofrimento, ela não se afastou da sua fé, ela não abriu mão da sua fé. Ela olha à luz de Deus o que estava acontecendo em sua vida. E muitas vezes é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos olhar, parar um segundo na nossa vida e olhar o porquê que essas coisas estão acontecendo na nossa vida. Por que a dificuldade, por que determinado sofrimento, por que de repente uma bonança que nós estamos passando, vivenciando, o porquê daquilo. E era exatamente isso que Noemi estava fazendo. Vede que o sofrimento dela não começou agora. Ela já foi para uma terra estranha por conta de fome. Ela vai com a sua família para uma terra distante, uma terra pagã, onde as pessoas não compartilhavam da mesma fé que ela. Então isso por si só já era uma coisa muito difícil. E lá nessa terra, ela perde marido e filhos. Os filhos que eram casados, as suas 2 noras estão com ela, e se permanecessem com ela, a tendência é que morreriam, porque ela não tinha como sustentar as noras. E aí ela começa a insistir para as noras irem embora. Me deixem que eu vou voltar para Belém. Ela decidiu retornar para Belém, para sua terra, onde ela tinha alguns parentes, e as noras, a princípio, recusaram a proposta, permaneceriam com ela, mas ela continuava insistindo para que as noras voltassem para suas casas, para a casa dos seus parentes. E Ofra, uma das suas noras, decide retornar. Ela toma essa decisão. Ela volta para Moabe para morar com os seus pais. Enfim, a Bíblia não dá tantos detalhes. Ela simplesmente diz que uma das noras decide retornar para Moabe. Mas a outra, chamada Rute,
faz essa declaração que nós ouvimos aqui. Que diz, ela para Noemi e diz assim: Noemi, não insistas mais comigo. Eu não vou voltar para Moabe. Eu vou ficar contigo. O teu povo, você vai voltar para Belém? Então eu vou contigo. O teu povo vai ser o meu povo. E o Deus a quem tu serve vai ser a partir de agora o meu Deus. Essa declaração de Ruth não é uma declaração de fidelidade a Noemi. É uma conversão a Deus. Porque ela está dizendo: eu vi a fé que tu professa. Eu presenciei toda a dificuldade que tu vive. Eu sei por que tu veio para Moabe. Eu sei que o teu marido e os teus filhos morreram. E mesmo assim, com toda essa dificuldade, você continua professando a fé ao seu Deus. Então, a partir de hoje, o teu povo é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Gente, qual é o exemplo que nós estamos dando para aquelas pessoas que nos veem? Será que nós, sei lá, casados com alguém que não é cristão, ou trabalhando em uma empresa onde eu sou o único cristão, ou fazendo uma atividade com pessoas que não praticam a mesma fé que nós, será que a nossa postura revela a essas pessoas o poder que há no nome do Deus a quem servimos? Porque foi isso que fez com que Ruth se convertesse ao Deus de Israel. Foi o exemplo de Noemi. Ela não foi num culto. Noemi não tomou essa decisão dentro de uma igreja. Ela estava em um momento de sofrimento. Não era um momento bom. Não era. Mas Noemi se manteve fiel a Deus. E a fidelidade de uma mulher viúva e deixada, e mãe de 2 filhos que haviam morrido também, fez com que a sua nora, que estava observando o sofrimento dela, se convertesse ao seu Deus. E quantas vezes nós vemos pessoas abandonando a fé por conta de uma dificuldade, ou ainda abandonando a fé, pior ainda, abandonando a fé porque foi abençoado. Quantos eu já vi? Quantos eu já vi? Recebi meu green card, agora eu vou viajar o mundo. Opa, é? Então eu não vou te dar teu green card, pronto. Eu sempre dou esse exemplo. Eu pergunto para as pessoas assim: o que você faria se hoje você ganhasse $1 milhão? E dependendo da tua resposta, esse é o motivo para que Deus não te abençoe. E eu não estou falando de dinheiro, tá? Porque as pessoas dizem assim: não, se eu ficar rico hoje, amanhã eu sumo. É por isso que tu não fica rico. Porque tu vai esquecer o Deus a quem tu serve. Porque Ele não é uma prioridade. Porque você está correndo atrás simplesmente das bênçãos. E eu chego a um ponto de dizer muitas vezes que eu sou meio radical nesse ponto. Eu digo: eu não acredito em milagres. E aí as pessoas: opa, mas peraí, isso é até heresia que o irmão está falando. Na verdade não. Eu acredito no provedor do milagre. Porque para mim é indiferente se Jesus fizer o milagre ou não, eu vou continuar servindo Ele da mesma forma. E eu preciso de vários milagres. Mas eu não ponho a minha esperança no milagre. Eu ponho a minha esperança na pessoa que pode realizar o milagre. E aí eu dependo da vontade dEle. Porque se Ele quiser realizar o milagre, Ele vai realizar. Eu sei que Ele é poderoso para realizar. E se Ele não quiser? Aí eu creio no milagre. Se Ele não realizar o milagre, eu abandono a fé? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não deveria, pelo menos, ser assim. Voltando para a situação de Ruth. Viúva, né? Perdeu o marido. Tem somente a sogra. Mas ela vivencia a fé da sogra. E estaria tudo bem. Ela estaria cumprindo o direito dela de abrir mão, deixar a sogra ir embora e voltar para a sua família. Para o seu pai, para a sua mãe, para os seus parentes, estava tudo certo. Não teria problema algum se ela fizesse isso. Ela não estaria descumprindo regra nenhuma lei, nada, zero. Estava tudo bem. Como a irmã dela fez, Ofra, ela voltou para casa, ela voltou para Moabe.
Mas a decisão de Ofra não mudou o destino dela. Por quê? Porque eu estou olhando para o quadro geral. Ela era gentia. As duas eram gentias. Não serviam ao Deus de Israel. Assim como nós somos gentios. Tem algum judeu aqui? Não, né? Acredito que não, né? Então todos nós somos gentios aos olhos da palavra de Deus. Mas em algum momento Deus tocou o nosso coração através de uma palavra ministrada, através do exemplo de alguém que nós vimos que estava caminhando conosco, e nós nos convertemos ao Deus de Israel. E nós declaramos através da pessoa de Jesus Cristo que Ele é nosso único e suficiente Salvador. A partir desse momento da nossa conversão, nós somos adotados como filhos de Deus. E é isso que acontece com a decisão de Ruth, diferente da decisão de Ofra. Ela vai embora, ela não se torna filha. Ela simplesmente volta para sua casa. Mas a decisão de Ruth é baseada na fidelidade que ela viu da sua nora. E ela toma a decisão de ir para Belém com a sua nora. E aqui que a história começa a ficar boa. Porque muita gente hoje toma suas decisões por emoção, por conforto, por lógica. Aos olhos humanos fazia algum sentido Ruth ir com a sua sogra para Belém? Não fazia sentido algum. Mas para ela não era isso que precisava, que importava. Para ela não precisava fazer sentido. Motivo, Ruth tinha vários. Ela tinha vários motivos. Para ir embora, para deixar a sogra ir, voltar para Belém. Não era a terra dela, ela ia também para uma terra estranha, de um povo que adorava um Deus que não era certamente o Deus dela. E ela toma a decisão, baseada na fidelidade da sogra, de ir para Belém. E como eu falei, ela chega em Belém como viúva, estrangeira e sem direito nenhum. Ela não tinha direito nenhum. Ela não podia chegar em lugar nenhum e dizer assim: não, mas eu sou nora de Noemi. Grande coisa. Faz diferença nenhuma isso. Então vê que ela toma uma decisão que talvez para sua irmã, que decidiu voltar para Moabe e ficar com seus parentes, seria loucura. Para as pessoas que a conheciam, seria loucura. Lembra o que o pastor falou agora aqui nos dízimos e ofertas? Quando a gente toma uma decisão de dizimar na casa de Deus, um monte de coisa se levanta contra. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Não faz sentido Ruth tu ir com essa mulher, ela é uma senhora velha, ela está voltando para lá para morrer. Aos olhos humanos não faz sentido algum, mas ela volta. Ela não dá ouvido a essas coisas. E ela vai para Belém, ela chega em Belém e ela vai trabalhar para se sustentar, porque ela não tinha mais o marido para sustentá-la. E o que ela vai fazer? Ela vai colher espigas no campo. Ela vai para um campo de espigas e vai colher espigas. Não tem glamour nenhum, não tem nenhuma promessa de que aquilo daria certo, nada, zero, sem garantia nenhuma. Ruth está baseada na decisão que ela tomou, de fidelidade que ela tomou ao Deus de Israel. Ela se agarrou nisso, mas ela não tinha a garantia de que isso ia dar certo. Ela não tinha essa garantia. Mas ela começa a trabalhar, e a fidelidade dela coloca ela em uma posição que deveria nos colocar diariamente. Ela encontra com Boaz. Boaz é um parente de Noemi, tá? Dono daquele campo aonde ela estava trabalhando. E aí eu preciso que vocês leiam o texto para entender exatamente o que aconteceu. Então deixa essa tarefa aí durante a semana, para que vocês leiam o livro de Ruth e entendam os pormenores de como eles se conheceram, tá? Mas ele passa a conhecer Ruth e se interessa por ela. E aqui começa a história, o pano de fundo que a Bíblia traz a respeito de Boaz e Jesus Cristo. Porque Boaz, ele se torna para Ruth o parente resgatador. Há uma lei
A lei, eu lembrei hoje o nome, eu queria ter lembrado ontem, eu estava conversando com a Thaís sobre a mensagem ontem, e ele cumpre a lei do levirato, que está lá em Deuteronômio capítulo 25, que fala sobre o resgate de propriedades de familiares, de parentes servindo à escravidão, ou de mulheres que tinham ficado viúvas. E a Bíblia vai dizer que quando o marido da mulher morria, quem tinha o direito de se casar com ela era o irmão. Caso ele não quisesse, o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Tá? Então Boaz, sendo conhecedor da lei, ele conhece Ruth, se interessa por ela e cumpre toda a lei. Isso traz à memória de vocês alguma coisa? Um parente resgatador, conhecedor da lei, cumpridor dela, cumpre ela toda bonitinha, vai buscar os parentes, se tinha alguém que pudesse casar com Ruth e tal, e busca, não tinha ninguém. Ele virou a bola da vez. Boaz vira a bola da vez. Ele é o parente resgatador. E aí ele acolhe Ruth. Ele se casa com ela, ele paga o preço de cumprir toda a lei, de poder se casar com ela, tá? Exatamente como Cristo fez conosco. E Cristo é o nosso parente resgatador, é o Filho de Deus, que veio para nos fazer filhos, tá? Ele é alguém que cumpriu toda a lei, todo o ritual da lei, e ele deu a sua vida por nós, ele pagou o preço por cada um de nós, exatamente como Boaz fez por Ruth. Esse movimento de Boaz aponta diretamente para a pessoa de Jesus, para a decisão que nós precisamos tomar, uma decisão de fidelidade, para que nós sejamos colocados no caminho da graça, porque foi isso que aconteceu com Ruth. A decisão dela colocou ela em um caminho de graça, aonde ela foi alcançada pela graça de Deus. Tá, Leandro, mas o que isso tem a ver? Ela simplesmente casou com alguém da família, ok, cumpriu a lei, está tudo certo. Pois é. Aí olha o que acontece. Boaz acolhe Ruth, paga o preço por ela, assim como Cristo fez conosco. Ela era gentia, ela estava fora da aliança, porque a aliança era somente para os judeus, tá? E mesmo assim, ela foi incluída na aliança. Como que ela foi incluída na aliança? Ela passa a fazer parte de uma família da tribo de Judá. Boaz é da tribo de Judá. Ele se casa com Ruth, e Ruth dá à luz a Obed. Ok? Acompanha comigo. Ela dá à luz a Obed. Obed, vocês sabem de quem que pai é Obed? De quem que Obed é pai? De Jessé. E quem é filho de Jessé? O rei Davi. A gentia, que não tinha direito nenhum da aliança, toma uma decisão de fidelidade. Começa a servir ao Deus de Israel. Deus olha com misericórdia, coloca Boaz em seu caminho como parente resgatador. Ele paga o preço por Ruth. Ela gera um filho e passa a fazer parte da aliança. A decisão de fidelidade de Ruth colocou ela no caminho da graça. Não foi a graça que alcançou Ruth. Prestem atenção, não foi a graça que alcançou Ruth. Foi a decisão dela de fidelidade que a colocou no caminho da graça, porque ela não tinha esse direito. E ela passa a fazer parte de uma linhagem real. Ela faz parte, se vocês lerem Mateus capítulo 1, dos versículos 5 ao 16, está lá a genealogia de Cristo. Vocês vão ver o nome dela lá, está lá, para quem quiser ver. Uma gentia, assim como eu e você, que não tinha direito nenhum, não tinha privilégio nenhum, estava condenada à morte eterna. Mas a decisão de fidelidade que Ruth tomou é a mesma que nós precisamos tomar hoje.
Uma decisão de fidelidade ao Deus que nós servimos, seja no nosso trabalho, seja dentro da nossa casa, seja nas nossas relações pessoais, não importa. São decisões de fidelidade que nós precisamos tomar para que nós permaneçamos ou sejamos alcançados pela graça de Deus, se você ainda não conhece a Jesus. Ou se você se desviou dos caminhos do Senhor, você se desviou dos caminhos porque você em algum momento tomou uma decisão baseada em emoção, baseada em lógica, baseada na força do seu braço. Só que nessa manhã, Cristo te traz aqui exatamente para te dizer que você precisa tomar uma decisão. E uma decisão que seja compatível à fidelidade que Ele exige de cada um de nós. É essa decisão que você precisa tomar nessa manhã, de voltar aos caminhos do Senhor, ou de entregar a sua vida a Deus, porque é essa decisão que vai tornar a sua vida estar no caminho da graça. Nós não podemos levar ninguém a esse caminho, eu não tenho esse poder. Eu gostaria muitas vezes, a vontade que dá é pegar uns irmãozinhos assim, bater, hein, eu vou bater na cabeça assim, bater. Meu amigo, entenda isso. Não adianta nada. Não somos nós quem convencemos, mas é o Espírito de Deus que te convence. E eu oro a Deus para que nessa manhã Ele possa tocar o seu coração, para que Ele possa transformar a sua vida e te levar a tomar essa decisão. Ele não vai te obrigar a tomar essa decisão. Deus, Ele não vai te obrigar. Ele pode permitir que você passe por dificuldades, assim como Noemi passou e Ruth passou. Ela passou por muita dificuldade, ela perdeu o marido, ela foi acompanhar a sogra para uma terra desconhecida, de um povo mais desconhecido ainda, mas ela decidiu, baseada na fé que ela viu a sua sogra professar, ela decidiu que o povo da sua sogra seria o povo dela. Ela faria parte daquele povo. Olha a declaração que ela faz no capítulo 1 do livro de Ruth. Ela diz: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus o meu Deus. Aí Deus deve ter se alegrado nessa hora e disse assim: isso é fidelidade, isso é fé. E aí, em algum momento, Deus coloca Boaz no caminho dela, como esse parente resgatador, e diz assim: tu declarou que o meu povo vai ser o teu povo, Ruth? Então tá, então eu vou te acolher e tu vai fazer parte do meu povo. E a partir de hoje, tu não vai só fazer parte do povo, tu vai fazer parte da linhagem real do meu povo. Gente, isso está disponível para mim e para você nessa manhã. Isso está disponível. Não é algo que aconteceu lá no Antigo Testamento e morreu lá com Ruth, não. Muito pelo contrário, isso está disponível para mim e para você hoje, nessa manhã. Basta que nós tomemos uma decisão de fidelidade. De você olhar para a pessoa que talvez te convidou para estar aqui nesse culto e ver a maneira como ela vive, a fidelidade dela para com Deus. Responsabilidade para você que convidou alguém, hein? Ser observado, nós estamos sendo observados. A Bíblia diz que há uma nuvem de testemunhas. Tudo que nós fazemos é observado. E quantas pessoas nós estamos trazendo para a luz sem falar nada? Quantas vezes eu já falei essa frase aqui? Martinho Lutero: pregue o tempo inteiro, se necessário for, use palavras. Não é o que eu falo que ministra a vida das pessoas, é o que eu vivo, é como eu vivo, é isso que ministra. Porque aqui eu posso estudar um texto e falar coisas muito bonitas, lindas, posso fazer todo mundo chorar. Existem técnicas para isso, inclusive. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que nós venhamos aqui, ministremos aquilo que Deus coloca no nosso coração, mas acima disso, é ministrar aquilo que nós vivemos, através das dificuldades que nós passamos, e nós passamos algumas. Nós viemos para uma terra distante, nós não conhecíamos ninguém, nós não fazíamos parte disso aqui. Eu não era convertido quando eu cheguei aqui nesse país, mas aprove a Deus pelas decisões que nós tomamos, que eu e a minha família, eu e a minha esposa, com um filho de 2 anos de idade tomamos,
que ele disse assim: não, esses são vasos preciosos para mim. E nos chamou. E eu olho para trás hoje e vejo quão lindo é esse Deus. De alguém que nunca mereceu, não que eu mereça hoje, tá? Mas nunca mereceu. De alguém que fez tanta coisa errada. E não pense que eu tive que melhorar para vir para a igreja, tá? Eu vim ruim, do jeitinho que eu era, tá? Ruim, tá? Do jeito que eu estava. Porque muita gente pode estar pensando agora assim: não, mas eu tenho que parar de fumar antes de ir para a igreja. Não, mas eu tenho que parar de usar droga antes de ir para a igreja. Não, mas eu tenho que parar de adulterar, eu tenho que parar de trair a minha mulher antes de ir para a igreja. Não, você não tem essa capacidade. Você não tem essa capacidade. O único que pode te capacitar a se livrar dos pecados que você comete é Cristo. Pode ter certeza disso. E eu falo por experiência própria. Eu não fui capaz de me libertar dos meus vícios, dos meus pecados, enquanto Cristo não entrou na minha vida. E se eu perguntar para a maioria das pessoas que estão aqui, elas vão confirmar isso. Eu não fui capaz de sozinho me resgatar. Ninguém é capaz. Não existe uma pessoa hoje aqui na terra que diga: não, eu me salvo. Não se salva, mentira. Só se salva quem declara que Cristo é Senhor e Salvador. É a única forma. Então não espera, não vem com esse papo para cima de mim, de que não, eu vou parar com isso primeiro, que primeiro eu vou resolver aquilo. Não vai. Não vai. Você está se enganando ou está protelando de tomar uma decisão baseada na fé que você está presenciando hoje aqui. Então não deixe para amanhã. Não é o apelo ainda, tá? Eu já vou terminar. Eu tenho 1 minuto ainda, tá? Mas poderia ser o apelo agora, né? Mas guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. Você não precisa melhorar para vir para Cristo. Você precisa vir para Cristo para ser alguém melhor. Amém? E se existe uma decisão que você precisa tomar, ela precisa ser tomada o mais rápido possível. Que decisão é essa? De permanecer aonde você está ou de seguir a esse Deus. É a decisão que você precisa tomar. De se alinhar com Ele ou permanecer na vida de erro que você tem permanecido. E de novo, eu volto a esse ponto. Você pode dizer para mim: não, mas a minha vida está boa, Leandro. Eu não sirvo a esse Deus e a minha vida está boa. Sabe quando a gente é enganado por Satanás, porque ele nos deixa em uma prisão e a porta fica meio aberta. Como quem diz assim: não, eu posso sair a qualquer momento. A minha vida está boa. Eu tenho meu trabalho, eu ganho muito dinheiro, a minha família está bem estruturada e tal. Mas eu não sirvo a esse Deus aí. Eu lamento te informar, você está em uma prisão e acha que a porta está aberta, que você pode sair dessa prisão a qualquer momento. No dia que você quiser se levantar e sair dessa prisão, Satanás não vai deixar você sair. Ele não vai deixar, a não ser que você tome a decisão que Cristo está te dando a oportunidade de tomar nessa manhã, de declarar que através da fidelidade, de uma decisão de fidelidade, você vai servir a esse Deus e você fará parte do povo de Deus. Aí sim, aí você vai se levantar dessa prisão, as cadeias serão quebradas e você vai sair. Você, a sua família, não importa. Todas as pessoas que estão junto com você. Assim como Raabe foi salva. Lá em Jericó, quando ela declarou que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E os espias disseram para ela assim: então traz toda a tua família para dentro da tua casa. Coloca uma fita vermelha na janela, porque quando nós invadirmos a cidade, quem estiver dentro da tua casa será salvo. É dessa forma que Deus age. Mas Ele precisa de uma decisão da sua parte. Deus ainda escreve histórias de redenção. Ele escreveu há poucos anos atrás a da minha família. Ele escreveu histórias de redenção domingo passado no culto, para quem estava aqui. Ele escreveu histórias de redenção. Quem viu aqui as almas que se converteram a Jesus domingo passado? Novas histórias de redenção. E hoje é o dia de Deus escrever a sua história de redenção.
de você que por algum motivo enfraqueceu na fé, de você que abandonou a Cristo. Ele continua aqui de braços abertos te esperando. Ele continua com aquele plano, aquela promessa que você ouviu há muitos anos atrás. Não foi Ele que quebrou a promessa. Deus não quebra promessas. Ele não quebra promessas. Você se afastou do caminho da promessa. Então eu te convido, em primeiro lugar nessa manhã, fica de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar. Antes de nós darmos o encerramento aqui do nosso culto, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e meditasse um pouco nisso que você ouviu nessa manhã. Que você parasse e pensasse um pouco se isso faz sentido, mesmo que minimamente para a sua vida. Eu tenho certeza que sim, porque fez muito sentido para a minha vida. E eu tenho certeza que essa é uma palavra vinda do coração de Deus para a igreja dele. E eu gostaria de te convidar nessa manhã a tomar uma decisão de fidelidade. A tomar uma decisão que vai fazer com que o seu destino e o destino da sua família seja transformado. Uma decisão que vai mudar radicalmente a vida dos seus, a sua e de todos aqueles que te acompanham. Vai mudar a vida de pessoas que nem te conhecem ainda. Porque através da sua decisão, um dia você vai ministrar para essas pessoas. Um dia você vai falar desse Deus tão poderoso que teve a capacidade de te resgatar de um lugar tão ruim como lugares que nós andamos por muitos e muitos anos. Ele pode resgatar outras pessoas através da tua vida, mas hoje Ele quer primeiro resgatar a sua vida, para que Ele possa fazer essa obra através de você. Então coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos e declara comigo nessa manhã que Ele é o teu Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse culto, Pai, por mais esse culto que o Senhor preparou para cada um de nós, Pai. Eu sei que culto é entrega, Pai, e esta casa está cheia, Senhor, cheia de corações entregues a Ti, Pai. É a única coisa que o Senhor nos pede ao nosso coração. E aqui eu vejo nessa manhã uma igreja repleta de corações quebrantados, Pai, repleta de pessoas que estão preparadas para entregar a sua vida a Ti, Pai. E agora eu gostaria que você repetisse comigo essa simples oração: Senhor Jesus, perdoa todas as minhas falhas, Pai. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que em algum momento eu me afastei dos teus caminhos, mas hoje eu decidi voltar, Pai. Ou o Senhor sabe que eu não te sirvo ainda, mas nesta manhã eu vou tomar uma decisão de fidelidade e vou entregar a minha vida ao Senhor. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui nesta manhã, Pai. Que o Senhor possa ter tocado o coração de cada uma delas, para que elas possam sair deste lugar verdadeiramente transformadas, Senhor. Se você aí no seu lugar, ainda de olho fechado, com a mão no seu coração, você fez alguma dessas duas orações, ou reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador, ou voltando para os caminhos do Senhor, só levanta a sua mão, eu quero te ver, eu quero orar por você. Tem alguém que fez